O som de notificação no celular de Hello Grant sempre fazia seu coração acelerar, sem saber se traria salvação ou mais uma pequena derrota. Ela enxugou as mãos cobertas de farinha na toalha do avental, olhando para a tela trincada, enquanto Alexander murmurava baixinho à mesa da cozinha, alinhando seus carrinhos de brinquedo em linhas perfeitas. O assunto do e-mail dizia: vaga para chefe particular, início imediato, $4.500 por semana. Ela ficou sem fôlego. $4.500 em uma semana? Era mais do que ganhava em 2 meses, equilibrando entregas por aplicativos, trabalhos de catering freelance e aulas de culinária online que mal pagavam o aluguel do apertado apartamento deles em Oakland. Mamãe, o carro vermelho não gosta de ser tocado pelo azul, disse Alexander, sem levantar os olhos, os dedinhos ajustando cuidadosamente o espaçamento entre os carrinhos. Eu sei, querido. O carro vermelho precisa do seu espaço, respondeu ela automaticamente, os olhos fixos no e-mail. Asher Lawn, advogado corporativo, mansão em Pacific Heights, restrições alimentares, nenhuma. Requisitos especiais, silêncio durante a preparação e serviço das refeições. Silêncio absoluto. Ela quase riu. No mundo deles, silêncio era um luxo impossível entre os sons de Alexander gaguejando, suas constantes ligações com clientes e o cachorro do vizinho que latia todas as manhãs às 6h30 em ponto. Na manhã seguinte, Reloa se posicionou diante dos imponentes portões de aço da 1847 Broadway Street, a mão tremendo levemente ao pressionar o interfone. Alexander segurava a outra mão, sua mochila do Bob Esponja pesando nos ombros pequenos. Sim? A voz soou curta e profissional. Olá, Grant. Estou aqui para a entrevista para a vaga de chefe. Os portões se abriram silenciosamente. A mansão era tudo o que ela esperava, e mais. Janelas do chão ao teto, pisos de mármore que estalavam sob seus tênis gastos e uma sensação esmagadora de espaço que a fazia se sentir ainda menor do que já era. Alexander se aproximou, encostando-se ao lado dela, impressionado com o eco dos passos. Senhora Grant, a voz fez com que ela esquecesse de respirar. Asher estava no topo de uma escada curva, descendo com a precisão controlada de alguém que mede cada movimento. Alto, cabelos escuros perfeitamente penteados, vestindo um terno que provavelmente valia mais do que seu carro. Parecia ter saído de uma revista corporativa. Mas foram os olhos dele que a paralisaram. Cinzentos, intensos, carregando um peso que destoava de sua aparência impecável. Sr. Lawn, conseguiu dizer, com a voz mais firme do que se sentia, enquanto o olhar dele se desviava para Alexander, que começava a balançar levemente, um sinal de que estava absorvendo o novo ambiente. Por um instante, algo passou pelo rosto de Asher. Não irritação, como ela esperava, mas curiosidade. A posição exige discrição e pontualidade, disse ele, voltando a atenção para ela. Sem ligações durante o expediente, sem música, sem conversas desnecessárias. Entendi. Entende mesmo? Os olhos dele estreitaram levemente. Porque a maioria das pessoas diz que entende o silêncio, até realmente serem obrigadas a mantê-lo. Eloa sentiu o calor subir as bochechas, mas manteve a voz firme. Sr. Lawn, passei os últimos 5 anos aprendendo que, às vezes, as conversas mais importantes acontecem sem uma única palavra. Algo mudou na expressão dele, tão breve que ela poderia ter imaginado. A cozinha é por aqui, disse, virando-se sem esperar resposta. Enquanto caminhavam pelos corredores impecáveis, a mão de Alexander escapou da dela, distraído pelos padrões geométricos no piso de mármore. Ela observou nervosa enquanto ele se agachava, seguindo as linhas com o dedo. Alexander, ela sussurrou. Precisamos deixá-lo, disse Reloa em voz baixa, parando para observar. O padrão é de mármore Carrara, importado da Itália. As veias seguem uma sequência matemática, explicou Asher.
Alexander ergueu os olhos, arregalados. É lindo. Pela primeira vez desde que chegaram, a postura rígida de Asher suavizou quase imperceptivelmente. Sim, é mesmo. Na cozinha, o sonho de qualquer chefe com equipamentos profissionais e espaço infinito nos balcões, Asher detalhou suas responsabilidades com precisão quase militar. Café da manhã às 7 em ponto, almoço ao meio-dia, jantar às 18h30, sem desvios. Você consegue cumprir essas exigências? Perguntou. Eloa olhou ao redor da cozinha, depois para Alexander, que agora estava sentado em silêncio junto à janela, observando os pássaros no jardim. Pensou na pilha de contas não pagas sobre a mesa da cozinha, na lista de espera para a terapia de Alexander, nos sonhos que havia adiado. Sim, respondeu. Consigo. Asher a estudou por um longo instante. Veremos. Quando ele se virou para sair, Alexander falou inesperadamente. Sr. Asher, você gosta de panquecas? Asher parou na porta de costas para eles. Quando finalmente olhou por cima do ombro, sua expressão era impossível de ler. Não sei, respondeu baixinho. Nunca as comi feitas com amor. Naquele momento, Eloa percebeu que aquele trabalho mudaria tudo, embora não tivesse ideia do quanto. Nunca imaginara que o silêncio pudesse parecer tão alto. Eloa chegou à mansão às 6h15, as mãos ainda trêmulas pelas 3 xícaras de café necessárias para funcionar depois da noite agitada de Alexander. Ele tivera pesadelos sobre a casa grande com ecos demais, e ela passara a maior parte da noite tranquilizando-o de que o homem gentil de olhos tristes não faria mal algum. A cozinha parecia diferente sob a luz da manhã, menos intimidante, mais como um santuário prestes a ganhar vida. Ela prendeu o cabelo, lavou as mãos e iniciou o ritual que sempre a acalmava. Cozinhar panquecas. Alexander havia perguntado sobre panquecas e algo na resposta de Asher a assombrou durante toda a noite. Nunca as comi feitas com amor. Que tipo de vida teria tido aquele homem para que o amor estivesse ausente até de algo tão simples quanto o café da manhã? Ela misturou a massa à mão, do jeito que a avó lhe ensinara, dobrando os ingredientes com gestos delicados, sem pressa nem agressividade. O amor está na paciência, dizia a vovó Rose. O amor está em não apressar nada. Você chegou cedo. A voz dele a fez pular, respingos de massa caindo sobre o balcão de mármore impecável. Asher estava na porta, vestido com um terno cinza escuro, impecável mesmo naquela hora cedo. A gravata perfeitamente ajustada, o cabelo ligeiramente desalinhado e sombras sob os olhos que maquiagem alguma poderia esconder. Queria me familiarizar com os equipamentos, disse rapidamente, limpando a bagunça. Espero que esteja tudo bem. Ele assentiu secamente, dirigindo-se à máquina de café com precisão mecânica. Enquanto o aparelho ganhava vida, preenchendo o silêncio entre eles, Eloa percebeu como ele permanecia totalmente ereto, mas com uma tensão nos ombros que denunciava noites mal dormidas e fardos pesados. Alexander não está com você hoje. A pergunta a surpreendeu. Ela esperava que ele se sentisse aliviado pela ausência do filho, não curiosidade. Ele está na casa da vizinha. Eu fico de olho nele às vezes quando faço turnos cedo. Ela despejou a primeira panqueca na frigideira aquecida, observando-a borbulhar e ganhar forma. Ele queria vir. Ele continua falando sobre os padrões do mármore, homem. Algo brilhou no rosto de Asher. Seria diversão. Antes que pudesse analisar, ele voltou a atenção para o café. Tenho restrições alimentares que não mencionei ontem, disse, olhando pela janela. Certo. Que tipo de restrições? Ele fez uma pausa, os nós dos dedos brancos ao redor da xícara de café. Não gosto de sabores ou texturas inesperadas. Tudo precisa ser previsível. Eloa virou a panqueca, movimentos suaves apesar da revelação. Controle. Esse homem precisava de controle do mesmo jeito que Alexander precisava de rotina.
do mesmo jeito que ela precisava de esperança. E conforto? Perguntou ela baixinho. Você gosta de comidas que fazem sentir-se seguro? A pergunta pairou no ar entre eles como a névoa da manhã. Asher se virou da janela, estudando-a com aqueles intensos olhos cinzentos que pareciam enxergar demais. Não lembro da última vez que a comida me fez sentir alguma coisa, admitiu, quase em um sussurro. O coração dela se apertou. Ela deslizou a panqueca dourada para um prato, acrescentou um pequeno pedaço de manteiga que derreteu imediatamente e regou apenas um toque de xarope de bordo. Nada demais, nada avassalador. Experimente, disse, colocando o prato à sua frente. Ele olhou para si, panqueca, como se ela pudesse atacá-lo. É só café da manhã, senhorita Grant. Não, disse ela, encarando-o diretamente. Não é. É alguém se importando o suficiente para acordar cedo, escolher os ingredientes com cuidado, cozinhar algo só para você. Isso não é só café da manhã. É assim que o amor se parece quando é feito de farinha e ovos. Asher pegou o garfo com a mesma cautela que usaria ao manusear um documento legal perigoso. Cortou um pequeno pedaço, levou à boca e mastigou devagar. A mudança em sua expressão foi sutil. Um leve alargamento dos olhos, uma quase imperceptível suavização da mandíbula. Ele deu outra mordida e outra com a atenção focada que provavelmente dedicava aos contratos milionários. É, diferente. Diferente como? Quente. Não só temperatura quente, gesticulou impotente. Posso sentir que alguém se importou em fazer isso. Eloa sentiu lágrimas surgirem nos olhos. Quando foi a última vez que alguém reconheceu seu cuidado? Quando foi a última vez que isso importou tanto? O celular vibrou contra o balcão. Uma mensagem da vizinha. Alexander está perguntando quando você vai voltar. Diz que o homem dos padrões de mármore pode estar sozinho. Ela mostrou a mensagem a Asher, observando cuidadosamente seu rosto. Ele está preocupado com você. Ele nem me conhece. Crianças como Alexander veem as coisas de forma diferente. Eles veem sentimentos antes de rostos, emoções antes de expectativas. Ela começou a limpar, movimentos eficientes, mas sem pressa. Ele acha que você está sozinho porque você está. As palavras pairaram entre eles. Verdadeiras demais, honestas demais. Asher terminou a última mordida da panqueca, apoiou o garfo com a mesma precisão com que fazia tudo e olhou diretamente para ela. Senhorita Grant, disse. Sim? Eloa prendeu a respiração. Amanhã de manhã, poderia fazer 2 panquecas? 2? O coração dela acelerou. Uma para Alexander, caso ele queira vir cedo antes da escola. A gentileza na voz dele, hesitante e ainda não treinada, quase a desfez. Aquele homem que vivia em silêncio e controle estava abrindo espaço para um garoto de 5 anos que via os padrões de mármore como belos e corações solitários como dignos de cura. Ele vai adorar, sussurrou. Asher assentiu uma vez, ajeitou a gravata e caminhou em direção à porta. Na soleira, pausou. Senhorita Grant, a panqueca, procurou a palavra certa. Perfeita. Enquanto os passos dele desapareciam pelo corredor, Eloa levou as mãos ao peito, sentindo o coração disparar de um jeito que nada tinha a ver com cafeína. Eu não sei, ele admitiu. Eu simplesmente paro de sentir qualquer coisa. Isso parece solitário, disse Alexander em voz baixa. É. A confissão mal passou de um sussurro, mas pareceu preencher toda a cozinha. Relisa sentiu os olhos marejarem ao ver aquele homem poderoso desabar e se reconstruir no intervalo de um único suspiro. Bem, disse Alexander, descendo do banquinho, agora você tem a gente para contar. Eu e a mamãe. Somos 2 coisas boas bem aqui. Ele caminhou até Asher e, sem pedir permissão, envolveu as pernas do homem num abraço feroz. Por um instante,
Escher ficou imóvel, as mãos pairando indecisas sobre a cabeça do garoto. Então, como se lembrasse de algo esquecido há muito tempo, pousou-as suavemente nos ombros do menino. Obrigado, murmurou. Quando Alexander finalmente o soltou, olhou para Escher com uma seriedade tocante. Amanhã, você pode me ajudar a contar os desenhos do mármore? Acho que perdi alguns ontem. O sorriso de Escher foi pequeno, mas verdadeiro. O primeiro sorriso real que ela já vira nele. Sim, respondeu baixinho. Eu adoraria. Enquanto o observavam sair para o tribunal, Alexander entrelaçou a mãozinha na de sua mãe. Mamãe, acho que o Sr. Escher está começando a lembrar como é ser feliz. Relisa apertou a mão do filho, o coração pulsando com uma esperança que não sentia há anos. Acho que você pode estar certo, meu amor. Acho que sim. Algumas mudanças chegam como terremotos, outras, como o orvalho da manhã, tão silenciosas que só se percebe quando o mundo já está diferente. Na sexta-feira de manhã, Elisa encontrou um bilhete dobrado sob a cafeteira, escrito na caligrafia Precisa de Escher. Alexander comentou que gosta de dinossauros. Há um pacote para ele no escritório. As mãos dela tremiam ao segurar o papel. Em 2 semanas trabalhando para Escher Loan, ela aprendera que ele era um homem de poucas palavras e de gestos ainda mais raros. Aquele pequeno ato de gentileza parecia gigantesco. Mamãe, você está sorrindo estranho, observou Alexander, do outro lado da mesa, onde organizava os cereais por cor, seu ritual das manhãs de sexta, para se preparar para o fim de semana. Tô? Ela levou a mão à bochecha, surpresa ao perceber que ele tinha razão. É o seu sorriso esperançoso. Você só usa quando acha que coisas boas estão para acontecer. Às vezes, a sensibilidade do filho a deixava sem fôlego. Como um menino de 5 anos podia enxergar sentimentos melhor do que tantos adultos? Bem, o Sr. Escher deixou uma surpresa para você no escritório. Os olhos de Alexander se arregalaram. Uma surpresa? Para mim? Mas não é meu aniversário. As melhores surpresas não precisam de aniversários, meu amor. Eles o encontraram no escritório, de pé junto à janela, com o café ainda quente nas mãos e as roupas de corrida ainda no corpo, outro pequeno detalhe que Relisa notara ultimamente. 2 semanas antes, ele já estaria impecavelmente vestido às 6 da manhã. Agora, permitia-se ser visto de forma mais simples, mais humana. Sr. Escher! A voz de Alexander era pura alegria. A mamãe disse que o senhor tem uma surpresa. Escher se virou, e Relisa percebeu algo raro em sua expressão. Nervosismo. Quando fora a última vez que aquele homem dera um presente e se importara se alguém iria gostar? Está sobre a mesa, disse ele, a voz mais suave do que de costume. O suspiro maravilhado de Alexander parecia capaz de acender todas as luzes da casa. Sobre a mesa de mogno repousava uma caixa de quebra-cabeça de madeira, mas não qualquer uma. Era um triceratops tridimensional, feito de peças delicadas que se encaixavam com precisão como uma máquina mágica. É perfeito, sussurrou Alexander, passando os dedos sobre a madeira lisa com a mesma reverência que tinha por seus padrões de mármore. Olha, mamãe, todas as peças têm números. Posso montar tudo na ordem certa. Eu pesquisei brinquedos para crianças que... Escher fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Crianças que pensam de forma diferente. O fabricante disse que esse ajuda no raciocínio espacial e traz uma sensação calmante por causa dos movimentos repetitivos. Reloa sentiu a garganta se apertar. Ele havia pesquisado, pensado no que realmente ajudaria Alexander, não apenas no que o entreteria. Posso montar agora? Perguntou Alexander, já alcançando as peças. Claro, respondeu Escher, sorrindo. Mas tem mais uma coisa. Ele entregou ao menino uma caixinha menor. Dentro havia uma lupa com luz de LED embutida.
Assim você pode examinar melhor os desenhos do mármore, explicou Escher. Achei que talvez descobrisse novas histórias neles. Alexander olhou dos presentes para Escher, os olhos brilhando de puro encanto. Então se lançou sobre ele em um de seus abraços espontâneos. Desta vez, Escher estava preparado. Segurou o menino com facilidade, retribuindo o abraço com uma ternura que fez o peito de Eloa doer. Obrigado, Sr. Escher. Esses são os melhores presentes do mundo, porque vieram do seu coração. Por cima da cabeça do filho, os olhos de Escher encontraram os de Eloa. A gratidão no olhar dele era profunda, quase avassaladora, como se a estivesse agradecendo por lhe permitir viver aquele instante. Você não precisava, disse ela em voz baixa quando Alexander já estava sentado no chão, montando o quebra-cabeça com concentração absoluta. Eu quis, respondeu ele, observando o garoto com um meio sorriso. Nunca tinha sentido vontade de fazer alguém feliz antes. É viciante. As palavras ficaram suspensas entre eles, sinceras, nuas, carregadas de algo novo e frágil. Eloa deu um passo à frente, atraída pela vulnerabilidade na voz dele. Escher, disse ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Ele levantou o olhar de repente, como se o som de seu nome na voz dela o tivesse desarmado. Você está mudando, continuou Eloa. Dá para ver acontecendo. Isso é bom ou ruim? Perguntou ele, com a incerteza de quem passou a vida evitando mudanças, construindo muros tão altos que esqueceu o que havia do outro lado. É bonito, respondeu ela simplesmente. Por um momento ficaram em silêncio, observando Alexander montar o dinossauro. A luz da manhã entrava pelas janelas, realçando os reflexos dourados nos olhos cinzentos de Escher. Eloa percebeu detalhes que antes tentava ignorar. O jeito como o cabelo caía levemente sobre a testa quando ele relaxava. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, o fato de que, quando realmente se permitia ser ele mesmo, parecia mais jovem, mais humano. Mamãe! Sr. Escher! Olhem! Alexander levantou o Triceratops pela metade. Descobri um padrão em como as peças se conectam. É como o piso de mármore, só que em madeira, exclamou animado. Incrível, meu amor, disse Eloa, mas seus olhos estavam em Escher. Ele observava o garoto com uma intensidade quase reverente, como se quisesse guardar aquele instante na memória para sempre, com medo de que desaparecesse. Sabe, disse Escher de repente, tenho uma confissão a fazer. Eloa e Alexander o olharam, curiosos. Comprei a cafeteira errada, disse ele, sério. Aquela da cozinha faz um café horrível, mas percebi que você sabe exatamente como fazê-lo ficar bom. Fica com gosto de conforto. Eloa piscou, surpresa. Quer que eu te ensine? Quero aprender como você faz tudo ficar melhor. As palavras eram simples, mas o significado por trás delas era profundo. Não era só sobre café. Era sobre permitir-se aprender com alguém, abrir espaço, deixar que outra pessoa atravessasse seus muros. Amanhã de manhã, disse ela, a voz rouca. Eu te ensino amanhã de manhã. Combinado, respondeu Escher, corando. Quer dizer, não no sentido de um eu sei o que você quis dizer, interrompeu ela suavemente com um pequeno sorriso. Por dentro, porém, o coração dela batia acelerado. Alexander, alheio à tensão sutil que flutuava entre os dois adultos, ergueu triunfante o Triceratops completamente montado. Olhem, ele está perfeito. E agora posso desmontar e montar de novo sempre que eu quiser pensar. Enquanto admiravam o trabalho do menino, Eloa sentiu o ar mudar ao redor. Algo estava se transformando. Na casa, entre eles e dentro do próprio coração que ela jurara proteger. A mudança estava chegando, quisesse ela ou não. E pela primeira vez em anos essa ideia não a assustava, a empolgava.
Existem momentos em que o espaço entre duas pessoas se torna elétrico, carregado de todas as palavras que ainda não foram ditas. Na manhã de sábado, Reloa chegou mais cedo e encontrou Asher já na cozinha, parado diante da cafeteira com a expressão de quem esquecera como usar algo que fazia parte de sua rotina diária. Ele havia trocado os ternos impecáveis por um jeans escuro e um suéter cinza simples. A tonalidade fazia seus olhos parecerem nuvens de tempestade. Aquele ar casual mexeu perigosamente com o ritmo do coração dela. "Você veio", disse ele, como se metade dele tivesse esperado que ela mudasse de ideia. "Eu prometi", respondeu ela, pousando a bolsa no balcão, ciente do quanto o silêncio soava diferente sem a voz alegre de Alexander preenchendo o ambiente. "Onde está o Alexander?" perguntou, ainda dormindo. "Eu pensei que..." Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os de um jeito que o fazia parecer absurdamente mais jovem. "Pensei que talvez pudéssemos tomar café primeiro. Só nós. Só nós." As duas palavras pairaram no ar, densas de possibilidades. "Tudo bem", disse ela, a voz baixa. "Me mostre o que está fazendo de errado." Asher se moveu até a máquina com a mesma precisão com que, provavelmente, preparava um argumento jurídico. Mediu o pó de café com atenção quase cerimonial, mas havia algo rígido em seus ombros. Uma tensão que não tinha nada a ver com a bebida e tudo a ver com a proximidade dela. "Eu sigo o manual à risca", disse ele, apertando os botões em sequência. "Mas o gosto sempre fica vazio", completou ela. Ele a olhou com surpresa. "Como você sabe disso?" "Porque é assim que você tem vivido." As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Seguindo manuais, marcando caixas, fazendo tudo certo, mas sem sentir nada. Asher ficou imóvel, a mão suspensa sobre a cafeteira. "Asher", ela começou arrependida. "Eu não quis dizer..." "Não", interrompeu ele em tom calmo, mas firme. "Você está certa. Tudo na minha vida tem sido..." Buscou a palavra. "Mecânico. Seguro. Previsível." Então ele se virou completamente para encará-la. A intensidade em seus olhos cinzentos fez o ar sumir dos pulmões dela. "Agora tudo parece perigoso. Por sua causa. Por causa de Alexander. Porque pela primeira vez, eu quero algo que não posso controlar." A confissão atingiu Reloa como um impacto físico. Ela se aproximou, fingindo examinar o café, mas na verdade incapaz de resistir ao campo magnético entre eles. "O que você quer?" sussurrou. Ele fez um gesto vago entre os dois. "O que quer que isso seja? Eu quero aprender a fazer o café ter gosto de lar. Quero acordar e sentir que pertenço a algum lugar. Quero..." Ele parou, a mandíbula tensa. "O que mais você quer, Asher?" "Quero te tocar", disse ele, quase num sopro. "Quero saber como é segurar alguém que realmente quer ser segurado. Mas eu não sei como. Não sei nada sobre isso." A vulnerabilidade em sua voz fez o coração dela disparar. Aquele homem que dominava tribunais com palavras agora tremia diante do simples ato de se permitir sentir. "Então me deixa te ensinar", disse ela, tocando suas mãos. "Primeiro o café. O resto a gente aprende juntos." As mãos dele eram quentes, grandes e tremiam levemente sob o toque dela. Ela o guiou, mostrando como medir o café no tato, e não apenas pela exatidão. "Não é sobre ser preciso", explicou, sentindo a respiração dele perto demais. "É sobre perceber o que parece certo." "Eu nunca confiei em sentimentos", confessou ele. "E no que você confia?" "Em fatos, evidências, coisas que eu posso provar." Ela sorriu, virando-se lentamente dentro do círculo dos braços dele, até que suas costas encostaram em seu peito. As mãos dele ainda cobriam as dela, movendo-se em sintonia. "Então vamos começar com fatos", sussurrou. "Fato 1. Eu estou aqui. Fato 2.
Você pediu para eu estar aqui. Fato 3. Qual é o fato 3? Perguntou ele, a voz rouca. O hálito quente dele tocou o ouvido dela, e um arrepio percorreu-lhe a espinha. Fato 3. Ela murmurou. Você não está tão sozinho quanto pensa. Por um instante ficaram assim, ela, amparada na firmeza dele, ele envolto no perfume dela e no calor de algo que não se podia mais negar, enquanto o café passava, preenchendo o ar com o aroma suave de algo novo começando. Era íntimo de um jeito que não tinha nada a ver com paixão, e tudo a ver com confiança. Agora a água, murmurou ela, guiando a mão dele até a chaleira, não fervendo, só um pouco antes, como a antecipação. Antecipação, repetiu ele, e algo em sua voz fez Eloa virar-se em seus braços. Agora estavam frente a frente, tão perto que bastaria um suspiro para que se tocassem. Os olhos dele buscaram os dela com uma intensidade que a fez se sentir exposta, compreendida, desarmada. Eloa, disse ele, seu nome soando como uma pergunta e uma prece. Sim? Acho que estou me apaixonando por você. E isso me apavora. As palavras a atingiram como um raio, não pela confissão em si. Ela já sentia o laço entre eles se fortalecer dia após dia, mas pela honestidade crua com que ele dissera. Por que isso te assusta? Perguntou ela, tocando o rosto dele com suavidade. Porque eu não sei amar sem destruir. Porque eu não sei ser vulnerável sem parecer fraco. Porque a voz dele vacilou. E se você vir quem eu realmente sou e decidir que não vale a pena? O coração dela se partiu por aquele homem brilhante e quebrado, que acreditava que o amor era algo que se merecia, não algo que se recebia. Escher, disse ela, firme, a voz trêmula de emoção. Você confia em mim? Sim. Então confie nisso. O amor não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E você, exatamente como está agora, com medo, incerto, tentando ser bom, você vale a pena. Antes que ele pudesse responder, antes que qualquer pensamento racional pudesse intervir, ela se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante. Uma pergunta, não uma promessa. Por um segundo, ele ficou imóvel, e ela pensou que havia ido longe demais. Mas então os braços dele a envolveram com força, e Escher a beijou de volta com a intensidade desesperada de um homem que havia se afogado por anos, e finalmente encontrara o ar. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. A cafeteira continuava zumbindo ao fundo, esquecida. Isso? Murmurou Escher, encostando a testa na dela. Foi melhor que qualquer café que já tomei. Ela riu. Uma risada leve, luminosa, cheia de esperança que encheu a cozinha de manhã. Espere até provar o café que eu ainda vou te fazer. Eloa, ele murmurou quase sorrindo. Acho que estou pronto para aprender a confiar nos sentimentos. E enquanto o sol da manhã inundava o cômodo, aquecendo o espaço onde ainda estavam abraçados, ela soube. Tudo estava prestes a mudar. A única dúvida era: seriam fortes o bastante para permitir? O amor tem o poder de te fazer esquecer que o mundo lá fora ainda existe até que ele invade a sua porta sem aviso. O vídeo já estava postado havia 3 horas, quando Eloa o viu. 3 horas em que a vida dela havia sido dissecada por estranhos na internet. Enquanto ela estava perdida no conforto dos braços de Escher, ensinando-o a preparar rabanada para o café da manhã de Alexander. Mamãe, por que você está olhando para o celular assim? Perguntou Alexander, com o garfo no ar e cauda escorrendo pelos dedos. As mãos dela tremiam. O título dizia: Karen não consegue controlar o filho autista. Surto no JEPS. O vídeo, tremido,
mas nítido o bastante. Mostrava o colapso de Alexander 3 dias antes, no restaurante italiano, quando o alarme de incêndio disparara sem aviso. 15 segundos de seu filho em desespero. 15 segundos de sua tentativa frenética de acalmá-lo. 15 segundos de olhares julgadores transformados em espetáculo viral. Eloa? A voz de Escher veio por trás dela, firme, preocupada. O que aconteceu? Ela não conseguiu responder, nem respirar. Os comentários já se acumulavam, cada um uma lâmina. É por isso que certas pessoas não deviam ter filhos. Esse menino precisa de ajuda de verdade, não de uma mãe que passa a mão na cabeça. Autismo não é desculpa para má educação. Escher se aproximou, sólido como uma âncora. Me deixa ver. Ela entregou o telefone com os dedos trêmulos e observou o rosto dele mudar. A ternura de minutos antes se transformando em algo frio, preciso, letal. O Escher Long dos tribunais havia despertado. Isso é lixo, disse ele, a voz cortante. Lixo produzido por gente que não entende nada. Ele parou, respirando fundo, os olhos sombrios. Mas eles não estão completamente errados, estão? O silêncio que se seguiu foi denso, o tipo que antecede uma tempestade. As palavras escaparam dela, quebradas, derrotadas. Talvez eu seja uma mãe ruim. Talvez eu não consiga dar a ele o que precisa. Talvez... Chega. Asha colocou o celular sobre a mesa e segurou os ombros de Heloísa, firme, mas com ternura. Olhe para mim, Heloísa. Olhe para mim. Ela obedeceu. E nos olhos dele viu fúria. Não contra ela. Por ela. Você é uma mãe extraordinária, disse ele com uma intensidade contida. Eu vi você com Alexander. Vi como você antecipa o que ele precisa, como cria segurança para ele num mundo que não entende. Ele lançou um olhar de nojo para o celular. Aqueles idiotas veem 15 segundos de um vídeo e acham que entendem 5 anos de dedicação. Mas, e se eles estiverem certos? Ela murmurou, a voz tremendo. E se eu estiver prendendo ele? E se o quê, mamãe? A vozinha de Alexander cortou o ar, doce e inocente. Você tá triste por causa das pessoas más do computador? O coração dela apertou. Aos 5 anos, ele tentava cuidar dela, quando deveria ser o contrário. Um pouquinho, amor. Ela limpou as lágrimas. Alexander desceu da cadeira, o semblante sério de quem sente o peso do mundo pequeno que o cerca. As pessoas más não sabem dos seus abraços, disse ele com simplicidade desarmante. Elas não sabem que você aprendeu minhas músicas favoritas, ou que faz minha comida do jeitinho certo, ou que não fica brava quando eu preciso contar as coisas. Elas não sabem do seu amor. Então, o que elas falam não vale nada. Escher prendeu o ar, surpreso com a sabedoria do menino. Você tem razão, sussurrou Heloísa, ajoelhando-se para ficar à altura do filho. Você tem toda a razão. E além disso, continuou Alexander com sua lógica infantil, o Sr. Escher gosta da gente. E ele é bem inteligente. Então a gente deve ser gente boa. Por cima da cabeça do menino, os olhos de Escher encontraram os dela. Havia algo ali, um reconhecimento silencioso de como a bolha deles podia estourar a qualquer instante, de como o mundo lá fora ainda era cruel. Eu quero ajudar, disse Asha, baixando a voz. Tenho advogados que lidam com esse tipo de coisa. Posso mandar tirar o vídeo do ar. Descobrir quem postou. Não. A voz de Heloísa agora soava firme, ancorada. Obrigada. Mas não. Lutar contra isso só vai aumentar a chama. Aprendi faz tempo que não dá para controlar o que as pessoas dizem. Só dá para controlar como a gente responde. Então, o que você quer fazer? Ela olhou ao redor da cozinha.
As torradas francesas preparadas com o cuidado de quem entende os pequenos detalhes de Alexander, os veios do mármore que o filho achava bonitos, as xícaras ainda sujas do café da manhã. Quero focar nisso, disse com calma. Em nós. No que é real. Que fiquem com os 15 segundos deles. Nós temos uma vida inteira de verdade. Escher se aproximou, sua mão encontrando a dela. Tem certeza? Porque eu falei sério. Posso acabar com eles legalmente. A fúria protetora na voz dele fez o coração dela disparar. Quando foi a última vez que alguém quis lutar por ela assim? Tenho. Ela respirou fundo. Mas obrigada por querer nos proteger. Sempre, respondeu ele, simples e sincero. Alexander puxou o suéter de Escher. Sr. Escher, a gente pode ver os desenhos do mármore agora? Eu achei um novo que parece uma história. Claro, disse Escher, mas seu olhar permaneceu em Heloísa. Você está bem? Ela assentiu, embora ambos soubessem que não era totalmente verdade. O vídeo ainda ganharia força. Mais comentários, mais julgamentos, mais estranhos, achando que conheciam sua vida por causa de um único instante de vulnerabilidade. Mas ao ver Escher ajoelhar-se ao lado de Alexander, observando os desenhos no mármore com a mesma atenção que dedicava a casos milionários, Heloísa entendeu algo. Ela não estava mais sozinha. Pela primeira vez em anos, havia alguém no seu canto. Alguém que via suas lutas não como falhas, mas como prova de coragem. Alguém que olhava para seu filho e via não um peso, mas um presente. O celular vibrou de novo. Mais uma notificação. Ela o virou com a tela para baixo, sem olhar. Mamãe, vem ver! Gritou Alexander. O Sr. Escher achou um desenho que parece um coração. Ela sorriu e se juntou a eles no chão. Os três estavam juntos, inclinados sobre o pedaço de mármore que de algum modo misterioso havia unido suas vidas, e quando Asha apontou a delicada veia em forma de coração na pedra, Eloa percebeu, talvez, só talvez, que os comentários cruéis de estranhos importavam menos do que o amor que crescia ali, entre as rachaduras de algo improvável. É lindo, ela murmurou, querendo dizer muito mais do que apenas o mármore. É mesmo, respondeu Asha, os olhos fixos no rosto dela. Mas mesmo envolta naquela quietude quase sagrada, Eloa sentiu o arrepio de um presságio. Aquilo não era o fim. Era apenas o começo. O mundo lá fora não permaneceria em silêncio para sempre. E quando voltasse a bater a porta, o que estavam construindo resistiria. A confiança, uma vez quebrada, soa diferente quando tenta se reconstruir, como vidro sendo cuidadosamente colado, ainda belo, mas para sempre alterado. Na manhã de terça-feira, Eloa encontrou uma pasta Manila embaixo de uma pilha de documentos jurídicos na escrivaninha de Asha. Tinha ido até o escritório apenas para deixar o café da manhã, mas o nome dela, escrito a caneta preta na aba da pasta, fez o sangue gelar. Grant Eloa, investigação de antecedentes, confidencial. As mãos dela tremiam ao abrir, embora soubesse que não devia. Dentro, havia cópias frias e impiedosas da própria vida, relatórios de crédito mostrando dívidas crescentes, prontuários médicos detalhando o diagnóstico de Alexander, boletins escolares e um vídeo. O vídeo do restaurante Just Peace, com data e hora marcadas, baixado 2 semanas atrás. 2 semanas antes do primeiro beijo, antes de ele dizer que estava se apaixonando, antes de tudo. Você não devia ter visto isso. A voz de Asha na porta fez o coração dela parar. As folhas caíram da pasta, espalhando-se como facas sobre a mesa imaculada. Ele estava ali, ainda suado da corrida matinal, parecendo mais vulnerável do que nunca. Mas eu vi, ela disse, a voz oca, quebrada. 2 semanas, Asha. 2 semanas atrás você mandou-me investigar. É procedimento padrão. Eu investigo todos que trabalham para mim.
todos que trabalham para você, ou todos de quem você se apaixona. As palavras cortaram o ar, afiadas, carregadas de traição. Ele estremeceu. Não é o que você pensa. Então o que é? Ela apontou para os papéis espalhados. Porque, do meu ponto de vista, parece que você decidiu que eu não era confiável o bastante para contar minha própria história. Ele parou, respirou fundo, passou a mão pelos cabelos. Você tem razão. Tem toda a razão. E eu sinto muito. Ela riu, um riso sem alegria, vazio. Você sabe sobre meus empréstimos estudantis, minhas contas médicas, até sobre o dia em que fui demitida do restaurante Meridian por problemas de atitude, quando só defendi outra funcionária. Você sabe de cada erro, de cada queda, e nunca achou que eu merecia contar nada disso com a minha própria voz. Eu estava com medo, ele admitiu, quase num sussurro. Medo de quê? Disso, ele gesticulou entre os dois. De querer algo tanto a ponto de ignorar os sinais, de estar errado sobre você e ter meu coração despedaçado. Ou de estar certo e não merecer você. A sinceridade dele a atingiu como um golpe, mas a dor era recente demais para suavizar a raiva. Então, em vez de confiar em mim, você me espionou. Não era espionagem. Então, como você chamaria isso? O silêncio caiu pesado, sufocante, carregado de verdades que ele já sabia e que ela ainda acreditava estar revelando. Onde está o Alexander? Perguntou de repente, notando o silêncio da casa. Lá em cima, brincando com o quebra-cabeça de dinossauros. Ele está bem. Não, não está. Nenhum de nós está bem. Ela começou a recolher os papéis, cada gesto frio e preciso. Sabe qual é a pior parte, acha? Não é o fato de você ter me investigado, é o fato de ter me feito acreditar que estava aprendendo a confiar. Eu estou aprendendo a confiar. Não. Ela o interrompeu com a voz baixa, mas cortante. Você está aprendendo a controlar. Há uma diferença. Ela bateu a pasta na mesa com força. Confiança significa acreditar em alguém sem precisar de provas. Controle significa reunir todas as evidências antes para nunca precisar se mostrar vulnerável. A acusação pairou no ar entre eles como um desafio silencioso. O rosto de Asha ficou pálido, depois corou com algo que podia ser raiva ou vergonha. Você acha que tudo isso é sobre controle, não é? Os desenhos do mármore que Alexander tanto ama. Você contou cada um deles antes de comprar esta casa, não foi? Você sabe exatamente quantos passos dá do seu quarto até a cozinha. Você tem planos de backup para os seus planos de backup. E quando algo inesperado aconteceu, quando você começou a sentir algo real, você não conseguiu lidar com o não saber de tudo sobre isso. Cada palavra acertava seu alvo e ela o observava desmoronar um pouco mais a cada verdade dita. Você não está errada, ele admitiu finalmente. Eu preciso saber. Preciso controlar, porque a alternativa... O quê? Qual a alternativa, Asher? Caos. Ele sussurrou. Dor. Perder tudo o que importa porque eu não estava preparado. A forma quebrada, como ele disse isso, fez seu peito doer. Mas ela não podia deixar a simpatia sobrepor o princípio que estava em jogo. Mas é disso que o amor se trata, disse ela suavemente. É caos. É não saber. É escolher confiar em alguém mesmo quando você não pode controlar o resultado. Eu não sei como fazer isso. Então talvez você não esteja pronto para isso. Para nós. As palavras tiveram gosto de cinzas na boca dela, mas precisavam ser ditas. Ela caminhou até a porta, depois parou sem se virar. A mulher naquele arquivo, aquela com dívidas, problemas e atitudes questionáveis. Ela é real, mas não é completa. Você perdeu as partes que não aparecem em checagens de antecedentes. Você perdeu a mulher que canta para o filho quando ele não consegue dormir, que economiza cada centavo para a terapia dele,
que transforma ingredientes simples em magia porque amor é o único tempero que realmente importa. Por favor, eu preciso de tempo para pensar, disse ela. Alexander e eu não iremos amanhã. Ela chegou à cozinha antes que as lágrimas começassem a cair. Alexander a encontrou 5 minutos depois, sentado no banco da ilha, com a cabeça entre as mãos. Mamãe, você está triste de novo por causa do homem do mármore? Ela olhou para o filho, seu filho belo e perceptivo, que via corações nas veias da pedra e esperança nos lugares quebrados. Um pouco, bebê. Ele já esqueceu como contar as coisas boas? Saem da boca das crianças, não é? Ela murmurou com um sorriso triste. Acho que sim, disse Alexander, subindo no banco ao lado dela, a mãozinha pequena acariciando o braço dela com a mesma gentileza que ela usava para confortá-lo em 1000 momentos difíceis. Talvez devêssemos ensiná-lo de novo, disse ele. Às vezes as pessoas precisam de muita prática antes de lembrarem como ser felizes. Talvez, ela sussurrou, embora não tivesse certeza se algumas lições podiam ser aprendidas 2 vezes. Naquela manhã, enquanto saíam da mansão, Alexander acenou para os desenhos de mármore no hall, mas Eloa não olhou para trás. Algumas fundações, uma vez rachadas, precisavam de mais que amor para serem reparadas. Precisavam de tempo, precisavam de esforço e, acima de tudo, precisavam de confiança. Confiança de verdade, aquela que não pode ser construída a partir de arquivos ou investigações. A questão era: Escher seria capaz de aprender esse tipo de confiança? Ou sua necessidade de controle sempre ficaria entre eles e o amor que poderiam ter tido? Às vezes, a coisa mais corajosa que alguém pode fazer é admitir que viveu com medo. Escher sentou-se no consultório da doutora Camden Rivera pela 3ª vez em 2 semanas, encarando o mesmo pôster motivacional que evitava desde a primeira sessão. A coragem não é a ausência do medo, é sentir o medo e escolher agir mesmo assim. Você está quieto hoje, observou a doutora Rivera, com a caneta suspensa sobre o bloco de notas, mas sem escrever nada. Normalmente, a essa altura, você já teria me dado uma análise detalhada do problema e um plano de 5 etapas para resolver tudo. Desta vez eu não tenho plano, admitiu Escher, a voz rouca de dias quase sem falar. Eu tentei tudo o que sabia, e mesmo assim, eu os perdi. Me conte o que tentou, pediu ela com calma. Fiz o vídeo ser removido legalmente de forma discreta, sem drama. Criei um fundo universitário para o Alexander. Pesquisei os melhores especialistas em autismo do país e agendei consultas. Eu até... Ele parou, envergonhado. Até o quê? Perguntou a doutora. Pedi para minha assistente preparar uma apresentação. 47 slides mostrando todas as maneiras pelas quais eu poderia tornar a vida deles melhor. Segurança financeira, oportunidades de estudo, cuidados de saúde, tudo mensurável, tudo concreto. A doutora Rivera pousou a caneta na mesa. E como você se sentiu quando terminou isso? Vazio, respondeu ele, a voz quase sumindo. Como se eu estivesse tentando comprar algo que não pode ser comprado. E o que é isso que não se compra, Escher? Confiança, ele murmurou como se confessasse um pecado. Perdão. Amor que não depende do que eu posso oferecer. E o que essa descoberta te diz? Escher ficou em silêncio por um longo momento, as mãos cerradas no colo. Do lado de fora, pela janela do consultório, via pessoas passeando com seus cães, casais de mãos dadas, crianças correndo na frente dos pais, todo aquele caos lindo e incontrolável da vida que ele passara décadas evitando. Que eu fiz tudo errado, disse por fim. Achei que o amor era sobre provar valor, sobre ser valioso o bastante para não ser deixado. Ele parou, o nome dela ainda doendo no peito. Mas ela não ligava para o meu dinheiro, para a casa,
para as conexões. Ela só queria saber se eu seria capaz de confiar, sem precisar de provas. E você conseguiu? Perguntou a doutora suavemente. Não. Quando mais importava, escolhi o medo em vez da fé. Pela primeira vez na sessão, Escher ergueu o olhar e fitou diretamente a doutora Rivera. Como eu conserto isso? Ela manteve o tom firme, mas acolhedor. Começando por entender por que você tem medo. Tocamos no seu passado, mas nunca o exploramos de verdade. Minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos. Ele disse de repente. Simplesmente desapareceu. Sem bilhete. Sem explicação. Meu pai me disse que era porque eu não era bom o bastante para fazê-la ficar. A expressão da doutora Rivera se suavizou. Isso é algo terrível de se dizer a uma criança. Talvez ele estivesse certo, murmurou Escher. Eu era difícil, calado demais, sério demais, trabalho demais. E quando ela foi embora, decidi que nunca mais daria a ninguém a chance de me abandonar. Eu saberia de tudo, controlaria tudo, provaria meu valor antes que alguém pudesse me achar insuficiente. Mas não foi isso que aconteceu com Heloa e Alexander, foi? Não. Sua voz falhou. Eles viram todos os meus defeitos, minha rigidez, meu medo, minha incapacidade total de ser espontâneo. E mesmo assim, ficaram. Alexander me abraçava. Heloa me ensinou a fazer o café ter gosto de amor. E em vez de confiar nesse presente, eu transformei tudo em dados, em planilhas, em números. Como seria confiar sem precisar de provas? Perguntou a doutora. Escher pensou no abraço fácil de Alexander, na paciência de Heloa, no modo como haviam aberto espaço para ele sem pedir garantias, sem exigências. Aterrorizante, respondeu com honestidade, mas libertador. Fale sobre essa libertação. Quando eu estava com eles, de verdade, com eles, sem planejar, sem analisar, sem me preparar, eu sentia paz, como se eu pudesse simplesmente existir, sem precisar justificar minha existência. Ele fez uma pausa longa, o olhar perdido em algum ponto do passado. É tarde demais para aprender isso? Para ser essa pessoa? A doutora Rivera respirou fundo, os olhos firmes, mas gentis. O que você acha, Escher? Ele inspirou profundamente, a voz trêmula quando respondeu. Eu acho que ainda há tempo. Acho que quero tentar, disse Escher, a voz firme, mas trêmula. Não porque eu tenha um plano, nem porque eu saiba que vai dar certo, mas porque algumas coisas valem o risco de fracassar. A doutora Rivera sorriu, um brilho sereno nos olhos. Isso soa como progresso. Naquela mesma noite, Escher estava parado diante do prédio de Heloa, segurando apenas um envelope simples, sem apresentações, sem gestos grandiosos, sem propostas detalhadas. Apenas uma carta escrita à mão, em papel comum. Ele já estava ali há 20 minutos tentando reunir coragem para apertar o interfone. Pelas janelas do apartamento, via o vulto de Alexander se movendo na pequena sala, provavelmente organizando seus brinquedos nas fileiras meticulosas que sempre lhe traziam conforto. O celular vibrou em sua mão, uma mensagem da assistente. O contrato Williamson precisa da sua revisão. É urgente. Pela primeira vez em toda a sua carreira, Escher desligou o telefone, sem responder. Respirou fundo e então finalmente apertou o botão. Alô? A voz de Heloa soou cautelosa, quase defensiva. Sou eu, disse ele simplesmente. Um longo silêncio se seguiu. Depois a voz dela, baixa, cansada. Escher, eu disse que precisava de tempo. Eu sei. Ele manteve o tom calmo. Não vim para apressar você, nem para te convencer, nem para apresentar provas do porquê deveria me perdoar. Vim te entregar algo e depois eu vou embora. Você pode ler ou jogar fora, o que achar certo. Outro silêncio. Depois ela murmurou. Alexander está dormindo. Eu entendo. Suba, mas só por um minuto. Quando a porta se abriu,
O impacto o atingiu como um golpe físico. Ela estava diferente, mais pálida, com olheiras profundas, os olhos antes luminosos, agora pesados de cansaço. Mas ainda assim, linda. Linda de um jeito mais real, mais humano, mais verdadeiro. Você está péssimo, ela disse com um toque de ironia suave. Ele sorriu de leve. Eu não tenho dormido muito. Ergueu o envelope. Estive pensando sobre o que você disse, sobre confiança, controle e aprender a contar as coisas boas. Ela pegou o envelope, mas não abriu. O que é isso? Um pedido de desculpas, um de verdade, e uma promessa que eu não sei se consigo cumprir, mas quero tentar. Asher, ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto calmo. Não quero que diga nada agora. Só quero que saiba que eu estou aprendendo. Devagar, mal, com ajuda, mas aprendendo. Ele respirou fundo, o olhar firme nos dela. E independentemente de você decidir nos dar outra chance ou não, eu vou continuar aprendendo. Porque você e Alexander me ensinaram algo que eu tinha esquecido. O quê? Ela perguntou, quase num sussurro. Que algumas coisas valem mais do que a segurança. Algumas coisas valem o risco de se machucar. Ele deu um passo para trás, caminhando até o elevador. Leia a carta quando estiver pronta. Ou não leia. Mas saiba que, pela primeira vez na vida, estou escolhendo confiar, em vez de controlar. Quando as portas do elevador se fecharam, Asher ainda pôde ver Eloa parada, olhando para o envelope em suas mãos. Ele havia feito tudo o que podia. O resto dependia dela. E pela primeira vez em sua vida adulta, a incerteza não o apavorava. Ela lhe dava esperança. Há palavras que mudam tudo. E outras que curam tudo. Às vezes, são as mesmas palavras, escritas no momento exato. Eloa ficou sentada no pequeno sofá por 2 horas. O envelope, ainda fechado, repousava sobre a mesa de centro como uma pergunta que ela ainda não sabia responder. Alexander acordou uma vez, pediu água e murmurou que sonhara com o homem de mármore, parecendo triste, antes de voltar a dormir. Mesmo dormindo, parecia sentir as marés emocionais que o cercavam. Quando o relógio digital marcou Ikuri faz 23h47, Eloa finalmente abriu o envelope. O papel era simples. A caligrafia precisa de Asher, mas havia marcas de tinta borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre a página. Querida Eloa, comecei esta carta 17 vezes. Tentei encontrar as palavras perfeitas, a combinação exata que fizesse você entender o quanto eu sinto e o quanto vocês dois significam para mim. Mas a perfeição é parte do problema, não é? Passei a vida tentando ser perfeito, ter todas as respostas, controlar todas as variáveis. E fazendo isso, quase perdi a coisa mais perfeita que já aconteceu comigo. Você, Alexander. Nós. Quero te contar por que mandei investigar você, mas percebo agora que o porquê importa menos do que o quê. O que isso nos custou, o que revelou sobre minha incapacidade de confiar, o que disse sobre o modo como vejo o amor, como algo que precisa ser conquistado, em vez de ser simplesmente dado. Minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos. De manhã, ela estava lá, fazendo o café, cantarolando baixinho enquanto servia o suco de laranja. À tarde, ela simplesmente desapareceu. Meu pai disse que a culpa era minha, que eu era quieto demais, difícil demais, trabalho demais. Disse que, se eu tivesse sido um filho melhor, talvez ela tivesse querido ficar. E eu acreditei. Por 26 anos, vivi acreditando que o amor era algo condicional, que dependia do meu desempenho. Se eu fosse bom o bastante, bem-sucedido o bastante, valioso o bastante, talvez alguém escolhesse ficar. Mas para ter um bom desempenho, você precisa conhecer o roteiro. E eu não sabia como confiar que você amaria o verdadeiro eu, o homem confuso,
assustado, completamente inexperiente em ser humano diante de outro ser humano. Então fiz o que sempre fiz. Tentei saber tudo sobre você, primeiro. Disse a mim mesmo que era prudência, proteção, uma decisão racional. Mas, na verdade, eu só estava tentando encontrar motivos para ir embora antes que você pudesse fazer isso. O que encontrei, porém, foi o oposto. Encontrei uma mulher que trabalha em 3 empregos para dar ao filho a melhor vida possível. Uma mulher que transforma ingredientes simples em amor que se come. Uma mulher que enxerga o menino assustado dentro de um advogado de sucesso e, ainda assim, não foge. O que encontrei foi alguém por quem vale a pena arriscar tudo. Agora estou em terapia. Não porque acho que isso vá te trazer de volta, embora eu sonhe que possa, mas porque o Alexander tinha razão quando disse que eu esqueci como contar as coisas boas. Eu quero lembrar, quero aprender a confiar sem provas, a amar sem garantias, a ser vulnerável sem sentir que estou morrendo. Quero aprender a ser o homem que você e Alexander merecem. Eu sei que te machuquei. Eu sei que quebrei algo precioso. E não posso consertar isso com dinheiro, contatos ou até mesmo com desculpas sinceras. Confiança, uma vez quebrada, só pode ser reconstruída devagar, com cuidado, com atitudes, não palavras. Mas se você estiver disposta, se ainda houver uma chance, por menor que seja, eu quero tentar. Não do jeito antigo, onde eu controlo tudo, mas de um jeito novo, do seu jeito, do jeito do Alexander, o jeito que acredita nos desenhos do mármore, no café da manhã e na sabedoria de uma criança de 5 anos que sabe contar coisas boas. Eu amo você, Reloa. Amo o jeito como você canta enquanto cozinha, o jeito como protege a doçura do seu filho, enquanto o ensina a ser forte, o jeito como você viu algo que valia a pena ser salvo em um homem que tinha esquecido como esperar o melhor. Eu amo o coração puro e a curiosidade infinita do Alexander, a forma como ele me faz querer ser melhor, só por acreditar que eu já sou. Eu amo nós dois, essa família inesperada que criamos nos espaços entre o silêncio e a confiança. Se você permitir, quero passar o resto da minha vida aprendendo a amar vocês dois do jeito que merecem. Não perfeitamente, porque, enfim, entendi que perfeição nunca foi o objetivo, mas de forma verdadeira, honesta, com tudo o que eu sou. Vou esperar o tempo que for preciso. E se você decidir que eu não valho o risco, vou respeitar. Mas mesmo assim vou continuar trabalhando em mim, porque você me ensinou que algumas mudanças não são sobre conseguir o que se quer. São sobre se tornar quem se deve ser. Obrigado por me mostrar o que é o amor quando ele é real. Sempre seu, se você ainda me quiser, Asher. P.S. O Alexander esqueceu o carrinho vermelho na casa, aquele que não gosta quando o azul chega perto. Estou guardando ele com cuidado na minha mesa, ao lado da foto de vocês dois, que tirei naquela manhã em que fizemos panquecas juntos. Só por precaução. Eloa leu a carta 2 vezes. Na primeira, as lágrimas já escorriam livremente. Na segunda, o coração se abriu de vez. Aquele não era o Asher controlado e analítico que ela conhecia. Era um homem cru, honesto, despedaçado e, por isso mesmo, profundamente humano. Ela pensou no menino de 8 anos que acreditava ser culpado pela partida da mãe. Pensou no homem que passou décadas erguendo muros tão altos que esqueceu que havia um mundo do outro lado. Pensou no modo delicado como ele segurava Alexander, no cuidado com que aprendeu a fazer café, no brilho de espanto nos olhos dele, ao descobrir que alguém podia amá-lo sem condições. E lembrou do que Alexander havia dito certa vez. Às vezes, as pessoas precisam de muita prática antes de lembrarem como ser felizes. Talvez o perdão não fosse apagar a dor. Talvez fosse escolher acreditar na capacidade de alguém mudar.
Talvez o amor nunca tenha sido sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que ainda acredita no amor, mesmo depois de ter esquecido como se faz. Talvez o amor não seja sobre encontrar alguém perfeito, talvez seja sobre encontrar alguém disposto a se tornar melhor. O telefone estava na mão de Eloa antes mesmo de ela perceber que o havia pegado. Os dedos encontraram o número dele nos contatos, aquele que ela nunca apagou, apesar de tudo. O telefone tocou duas vezes. Alô? A voz dele estava rouca, mistura de sono, esperança e medo. Li sua carta, disse ela suavemente, e fechou os olhos, lembrando dos padrões de mármore do café da manhã e do jeito que seu filho se preocupava com aquele homem solitário de olhos tristes. E eu acho, continuou, a voz firme apesar do coração acelerado, que algumas bases podem ser reconstruídas, se os dois estiverem dispostos a trabalhar. O silêncio do outro lado da linha era tão profundo que Eloa chegou a pensar que a chamada havia caído. Escher, estou aqui, ele sussurrou, e ela ouviu as lágrimas na voz dele. Estou aqui, e estou disposto, mais do que disposto. Sou grata, disse ela firme, porque limites precisavam existir. A confiança precisava ser reconstruída, passo a passo. O que você precisar, sem mais investigações, sem tentar controlar os resultados. Se quiser saber algo sobre mim ou sobre Alexander, pergunte. Se estiver com medo, diga. Se não entender algo, fale. Combinado. Combinado. E a terapia continuou. Para ambos, separados e juntos. Esse tipo de amor, o amor de verdade, exige esforço, mas nenhum deles queria de outra forma. Eloa sorriu, sentindo algo que achava quebrado começar a cicatrizar. Alexander tem perguntado pelo carrinho vermelho dele, ela disse. Ele está esperando por ele, assim como eu estive esperando por você. Então, talvez, continuou, a voz suave, cheia de novas possibilidades, seja a hora de todos nós voltarmos para casa. O amor nem sempre chega com fogos de artifício. Às vezes, chega com um menino de 5 anos reivindicando seu carrinho favorito, e com um homem finalmente aprendendo que lar não é um lugar, mas as pessoas que escolhem ficar. Alexander avistou o carrinho vermelho assim que entraram pela porta, mas em vez de correr para ele, parou e olhou para Escher com aqueles olhos impossivelmente sábios. Você cuidou bem dele? Perguntou sério. Mantive ele na minha mesa, respondeu Escher, abaixando-se à altura de Alexander. Conversava com ele às vezes, dizia que você voltaria logo. O que você dizia? Que o menino dele sentia sua falta e que a mãe do menino estava ensinando um adulto a ser corajoso. Alexander assentiu solenemente e o surpreendeu ao se adiantar e abraçar Escher pelo pescoço. Eu também senti sua falta, Sr. Escher. Os padrões de mármore em casa não são tão bons quanto os seus. Por cima da cabeça de Alexander, os olhos de Escher encontraram os de Eloa. Ela viu tudo naquele olhar. Gratidão, espanto e um amor tão profundo que lhe tirou o fôlego. Senti falta de vocês mais do que soube como dizer, sussurrou Escher no cabelo de Alexander. O último mês tinha sido feito de ligações cuidadosas e intencionais, que começaram desconfortáveis e se tornaram naturais. Sessões de terapia onde Eloa aprendeu sobre a infância de Escher e ele aprendeu sobre os medos dela de não ser suficiente. Visitas supervisionadas onde Alexander lentamente reconstruiu sua confiança com o homem do mármore que aprendeu a fazer perguntas em vez de assumir respostas. Mas este momento, este era o verdadeiro começo. Podemos fazer panquecas? Perguntou Alexander, afastando-se para olhar o rosto de Escher. Daquelas que têm gosto de amor. Acho que sua mãe é a especialista, disse Eloa, levantando-se e estendendo a mão para Escher. Você nos ensinaria?
A palma dele estava quente, levemente úmida de suor nervoso, completamente honesta, sem esconder nada, sem performance. Apenas um homem pedindo ajuda com algo que importava. Eu adoraria, respondeu ela, entrelaçando os dedos com os dele. Na cozinha, eles se moviam com a coreografia cuidadosa de pessoas aprendendo a compartilhar o espaço novamente. Alexander organizava os ingredientes por cores, enquanto Eloa mostrava a Asher como quebrar ovos sem deixar cascas na tigela. Está melhorando nisso, observou ela, vendo-o separar o terceiro ovo com sucesso. Tenho praticado, admitiu ele. Vídeos do YouTube. Eu queria poder ajudar desta vez, em vez de só assistir. Você sempre ajudou, respondeu Eloa, com a voz suave. Só não percebia. Ajudar? Como? Tentando, se importando o bastante para errar na nossa frente. Deixando o Alexander te ensinar sobre padrões de mármore e me deixando te ensinar sobre café. O amor não é sobre ser perfeito, é sobre estar disposto a aprender. Alexander levantou o olhar da sua organização de ingredientes. Vocês dois vão se casar? A pergunta caiu na cozinha como uma bomba gentil. Eloa quase deixou o fouet cair e Asher ficou completamente imóvel. Alexander, ela começou, tentando manter a calma. Isso não é exatamente... Quero dizer, vocês se amam, né? Continuou ele, com a lógica simples e certeira de um menino de 5 anos. E a gente já é tipo uma família. Famílias moram juntas, cuidam umas das outras e fazem panquecas nos sábados de manhã. Asher pigarreou, tentando esconder o sorriso. O que você acharia disso, Alexander? Se sua mãe e eu nos casássemos um dia, eu ainda poderia contar os padrões de mármore? Todos os dias, se quiser. E ainda aprenderia a fazer comidas com gosto de abraço. Continuaria aprendendo pelo resto da vida. Alexander assentiu com seriedade. Então acho que é uma boa ideia. Mas você tem que pedir, para a mamãe direito. Com flores e um discurso sobre sentimentos. Eloa riu, a risada leve e cheia de alegria. Alexander Grant, você é inteligente demais para o seu próprio bem. Eu sei, respondeu ele com naturalidade. Mas ser inteligente é bom para manter as famílias juntas. Eles comeram panquecas na bancada da cozinha, enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas e fazia os fios dourados nos olhos de Asher brilharem. Alexander falava sobre a sua escola, sobre o amigo Marcos, que agora colecionava pedras em vez de tampinhas de garrafa, e sobre como queria mostrar à turma fotos dos padrões de mármore, porque arte está em todo lugar se você souber olhar. Falando em olhar, disse Asher, pousando o garfo com a precisão cuidadosa que fazia parte dele. Tenho algo para mostrar para vocês. Ele os levou até o escritório. A enorme mesa de mogno estava transformada. Nada mais das pilhas de processos e do computador imponente. Agora, o tampo estava coberto de livros infantis, materiais de arte e uma lupa ao lado de uma coleção de pedras curiosas. Eu pensei, começou Asher, a voz hesitante, que talvez esse pudesse ser o espaço do Alexander também. Para fazer lição, olhar padrões, ou só estar aqui. Os olhos de Alexander se arregalaram. Minha própria mesa? No seu escritório? Nosso escritório, corrigiu Asher com um sorriso. Se você quiser. Alexander correu até a mesa, passando as mãos sobre os materiais com a mesma reverência de quando ganhou o quebra-cabeça de dinossauro. Esse é o melhor presente de todos, melhor até que o carrinho. E isto, disse Asher, voltando-se para Eloa, é para você. Ele lhe entregou um pequeno pacote embrulhado. Dentro havia uma pulseira de prata simples com 3 pingentes, um pequeno fouet, uma bolinha de mármore e um coração. O fouet é pelo jeito que você transforma ingredientes em amor, explicou com a voz baixa. O mármore, pelos padrões que nos uniram, e o coração, ele engoliu em seco, pelo jeito que você me ensinou que o meu ainda funciona.
Eloa sentiu as lágrimas arderem nos olhos enquanto ele prendia a pulseira no pulso dela com mãos que mal tremiam. Escher, sussurrou. Eu sei que tudo isso é novo. Ele disse rapidamente. Sei que ainda estamos aprendendo a ser nós, mas quero que saiba que isto é a minha promessa. Não um amor perfeito, mas um amor real. Não um amor controlado, mas um amor escolhido. Todos os dias enquanto você me quiser. Ela se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Suave, firme, cheia de todas as palavras que não conseguiam sair. Quando se separaram, Alexander os observava com um sorriso satisfeito. Agora sim, disse ele. Isso parece uma família. Mais tarde, naquela noite, Alexander brincava silenciosamente com o carrinho vermelho sobre os padrões de mármore, enquanto Eloa e Escher estavam juntos no sofá. Os pés dela sobre o colo dele, os dois assistindo à cena mais linda e caótica do mundo. Você está feliz? Perguntou ela. Estou apavorado, respondeu Escher com sinceridade. Completamente apavorado de estragar tudo. Não foi isso que eu perguntei. Ele pensou por um momento, olhando ao redor, para Alexander, cantarolando enquanto seguia as linhas do mármore, para as xícaras de café da lição da manhã ainda sobre a mesa, e para a mulher cujo amor o ensinara que segurança não é a ausência de medo, mas a presença de algo pelo qual vale a pena lutar. Sim, disse ele finalmente, estou feliz. Pela primeira vez na minha vida, estou genuinamente, completamente, com o coração transbordando de felicidade. Que bom, respondeu ela, acomodando-se mais junto a ele, sentindo que aquilo era apenas o começo. Lá fora, o sol se punha sobre Pacific Heights, tingindo os pisos de mármore com tons de ouro e rosa. Dentro, 3 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades aprendiam que, às vezes, os padrões mais belos da vida não são planejados. Eles são descobertos, uma pequena escolha de cada vez. Mamãe, Sr. Escher, chamou Alexander do chão. Venham ver o que eu encontrei. O mármore tem um padrão que parece infinito. Sabem o que isso significa? Escher e Eloa se olharam e, juntos, se ajoelharam ao lado de Alexander. Os 3 traçavam os loops intermináveis na pedra italiana. Significa para sempre, disse Alexander, com a sabedoria de alguém que entendia que as melhores coisas da vida não são medidas pelo tempo, mas pelo amor. Para sempre, repetiu Escher, com o braço em volta de Eloa e a mão livre ajudando Alexander a seguir o padrão. E pela primeira vez em sua vida cuidadosamente controlada, para sempre, não soava assustador. Soava como lar. 2 anos depois, algumas histórias terminam com grandes declarações, mas as mais bonitas terminam com manhãs de terça-feira comuns que se tornam extraordinárias pelo amor que as preenche. Eloa acordou com risadinhas abafadas vindas de baixo, um som que ainda fazia seu coração disparar, mesmo após 2 anos de casamento, e depois de dias que começaram com caos, não silêncio. Ela os encontrou na cozinha, Escher, ainda de pijama e óculos de leitura, ajudando Alexander, agora com 7 anos, a medir a farinha para as panquecas, enquanto explicava cuidadosamente por que a proporção importava para o ponto perfeito da massa. Alexander, com os cabelos mais longos e a nova paixão por perguntar por quê, sobretudo, ouvia com a mesma concentração intensa que antes reservava aos padrões de mármore. Bom dia, meus amores, disse ela, caminhando descalça até eles, beijando a bochecha de Escher e bagunçando o cabelo de Alexander. Mamãe! Alexander sorriu radiante. Papai está me ensinando sobre o desenvolvimento do glúten. Sabia que quando você mistura farinha e água, pequenas cadeias se formam que permitem a criação de bolhas? Papai! A palavra ainda fazia o rosto de Escher se iluminar como uma manhã de Natal, mesmo que Alexander já a usasse naturalmente há mais de 1 ano, desde que os papéis de adoção foram finalizados. E Escher havia chorado mais do que qualquer um na cerimônia do tribunal. Eu já sabia disso,
disse Heloa, sentando-se em um banquinho para observar o marido e o filho trabalhando juntos. Seu pai é muito inteligente sobre ciência dos alimentos, entre outras coisas, comentou Asher, trocando um olhar cúmplice com ela e exibindo aquele sorriso pequeno só dele. A cozinha havia mudado desde aquelas primeiras manhãs hesitantes. A arte de Alexander cobria a geladeira, e sua coleção de pedras interessantes enfeitava o parapeito da janela. Os antigos balcões de mármore, antes impecáveis, agora exibiam marcas gentis da vida familiar. Círculos de xícaras de café, impressões de dedos com farinha, a pequena queimadura do dia em que Alexander tentou surpreendê-los com o café da manhã na cama, aprendendo, assim, por que crianças de 7 anos não devem operar torradeiras sozinhas. Posso fazer minha apresentação de geologia sobre os padrões de mármore? Anunciou Alexander, virando uma panqueca com a precisão herdada de seus 2 pais. É raro uma criança da sua idade entender formação geológica, mas eu disse que tive bons professores, completou com orgulho. Heloa e Asher trocaram um olhar de silêncio e orgulho. Nos últimos 2 anos, Alexander floresceu. Sua nova escola, especializada em crianças superdotadas, com diferenças de aprendizagem, havia permitido que sua confiança crescesse, finalmente recebendo luz suficiente para desabrochar. Falando nisso, disse Asher, colocando diante de Heloa um prato de panquecas douradas perfeitamente. A doutora Rivera ligou ontem. Ela queria saber se a gente teria interesse em conversar com outras famílias sobre... Bem, sobre como aprender a construir confiança depois de começos difíceis. E o que você disse a ela? Perguntou Heloa, virando a cabeça curiosa. Que eu falaria com a minha esposa sobre isso. A palavra esposa ainda saía com um toque de assombro, como se Asher ainda não acreditasse completamente na própria sorte. Alexander levantou os olhos do prato, o xarope escorrendo pelo queixo. Vocês vão ajudar outras famílias a aprenderem a contar as coisas boas? Talvez, respondeu Heloa, sorrindo. Você gostaria disso? Acho importante, disse ele, com a seriedade sábia de um menino de 7 anos. Tem gente que esquece que as famílias podem ser diferentes e ainda assim serem perfeitas, tipo os padrões do mármore. Todos diferentes, mas todos lindos. Como se suas palavras tivessem convocado a cena, o olhar dos 3 foi atraído para o hall de entrada, onde a luz da manhã batia no chão de mármore, fazendo os desenhos parecerem dançar. Os mesmos padrões onde Alexander havia, anos atrás, mostrado a Asher como ver histórias gravadas na pedra. O mesmo chão onde a confiança tinha sido reconstruída, uma linha de cada vez. Sabe o que eu mais amo nesses padrões? Perguntou Asher, acompanhando o olhar deles. O quê? Alexander respondeu. Que eles não foram planejados. O mármore se formou ao longo de milhões de anos, com calor, pressão e tempo. Nenhum pedaço é igual ao outro. E mesmo assim, todos se encaixam perfeitamente. Igual às famílias, disse Alexander com a convicção tranquila de quem entende mais do que diz. Igual às famílias, repetiu Asher, apertando de leve a mão de Heloa. Depois do café da manhã, acompanharam Alexander até o ponto do ônibus escolar, um ritual que Asher insistira em manter desde o primeiro dia, mesmo sem nunca ter tido experiência com crianças em idade escolar. No início, tropeçava em conversas sobre dinheiro do lanche e bilhetes de permissão, mas agora fazia parte da rotina como se sempre tivesse sido assim. Tenha um bom dia, campeão, disse Asher, dando o abraço cuidadoso que ao longo de 2 anos havia evoluído de tapinhas tímidos para um gesto cheio de afeto. Pai, Alexander parou com um pé no degrau do ônibus. Hoje à noite a gente pode montar o quebra-cabeça? Aquele do sistema solar 3D? Claro, respondeu Asher sorrindo. Sua mãe prometeu fazer o chocolate quente especial dela. Alexander abriu um sorriso largo e subiu os degraus, acenando da janela enquanto o ônibus se afastava. Voltando para casa, Heloa entrelaçou seus dedos aos de Asher.
Um gesto que, um dia, fora hesitante, mas agora era natural, parte deles. O homem que antes tinha medo até de tocar alguém, agora buscava a mão dela instintivamente, como quem se ancora no próprio norte. Um centavo pelos seus pensamentos, disse ela. Estava pensando em padrões, respondeu ele. Em como, há 2 anos, eu achava que o amor era encontrar alguém que se encaixasse na minha vida já pronta. Mas, na verdade, é sobre criar algo totalmente novo juntos. E você tem arrependimentos? Perguntou ela, parando no meio da calçada. Ele parou também, virando-se para encará-la com os olhos cinzentos, sérios e suaves. Sobre abrir mão da minha vida antiga? Sobre aprender a confiar? Sobre virar marido e pai de repente? Fez uma pausa, fingindo pensar. Só um. O coração dela tropeçou. Qual? Me arrependo de ter levado 34 anos para te encontrar. O sorriso dele era calmo, real, completamente desarmado. Porque todos os dias antes de você parecem tempo desperdiçado. Asher Lorne, disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo ali mesmo, no meio da rua silenciosa do bairro. Você vai me fazer chorar numa terça-feira de manhã. Desculpe, murmurou ele, sem soar nem um pouco arrependido. Ainda estou aprendendo a expressar sentimentos sem exagerar. Nem pense em aprender a dosar isso. Ela riu. Eu gosto do meu marido exagerado. Ao chegarem à porta de casa, Asher parou com a chave na fechadura. Tenho algo para te contar, disse, e havia algo na voz dele que fez o olhar dela se aguçar. Algo bom ou preocupante? Algo bom. Na verdade, algo ótimo. Ele respirou fundo. Estive pensando no que você disse mês passado, sobre querer expandir nossa família. O coração de Reloa começou a disparar. Eles vinham conversando sobre isso com cuidado, de forma hesitante. Mas os medos de Asher sobre ser um bom pai mantinham as conversas mais teóricas do que práticas. E eu liguei para a agência de adoção ontem, disse Asher, a voz carregada de emoção. Temos uma reunião na próxima semana para discutir nos tornarmos pais adotivos. As palavras caíram sobre ela como um raio de sol depois da chuva. Sério? Sério, ele respondeu, os olhos brilhando com possibilidade. Porque o Alexander estava certo. Famílias podem ser diferentes e ainda assim perfeitas. E se houver outra criança por aí precisando do que podemos oferecer, eu quero tentar. Quero acreditar que somos fortes o suficiente para ajudar alguém a encontrar um lar. Eloa jogou os braços ao redor do pescoço dele, beijando-o com toda a alegria, orgulho e amor avassalador que sentia por esse homem que aprendera a enxergar além dos próprios medos. Eu te amo, sussurrou contra os lábios dele. Eu também te amo, disse ele, mais do que padrões de mármore, cafés da manhã e toda a previsibilidade que ele antes achava que precisava. Enquanto entravam em casa, passando pelos padrões de mármore que haviam iniciado tudo, pela cozinha onde aprenderam a confiar um no outro, subindo as escadas onde a risada de Alexander ainda ecoava, Eloa se maravilhava com a transformação completa de suas vidas. 2 anos atrás, ela era uma mãe solteira desesperada por estabilidade, aceitando um emprego com um homem que parecia frio e inalcançável. Agora, era esposa, parceira e possivelmente em breve mãe adotiva, casada com alguém que lhe fazia café todas as manhãs, lia histórias antes de dormir com vozes diferentes para cada personagem e ainda a olhava como se ela fosse mágica. 2 anos atrás, Asher era um homem tão assustado pela vulnerabilidade que vivia como um fantasma em sua própria vida. Agora, ele treinava o time de futebol de fim de semana de Alexander, aplaudia entusiasticamente nas peças da escola e havia aprendido que amor multiplicava em vez de dividir quando você abria o coração mais largo.
Naquela noite, como prometido, trabalharam juntos no quebra-cabeça do sistema solar de Alexander, enquanto saboreavam o famoso chocolate quente de Heloa. Alexander falava sobre planetas e distâncias, enquanto Asher ajudava a encaixar cada peça com paciência infinita. Mamãe, papai, disse Alexander de repente, olhando para os anéis de Júpiter no quebra-cabeça. Estou muito feliz que vocês se encontraram. Nós também, querido, respondeu Eloa sorrindo. Às vezes, as melhores coisas valem a espera, acrescentou Asher, bagunçando o cabelo de Alexander. Na hora de dormir, enquanto o colocavam na cama e contavam as coisas boas do dia, Eloa observava Asher ouvir atentamente cada comentário sonolento do filho sobre amizade, dever de casa e as sombras que se transformavam em dragões no teto. 5 coisas boas, murmurou Alexander no travesseiro. Novas pedras para minha coleção, panquecas com o papai, o motorista do ônibus lembrou meu nome, mamãe cantou a música dos dinossauros e ainda estamos todos juntos. Todos ainda juntos, concordou Asher suavemente, pressionando um beijo na testa de Alexander. Bons sonhos, campeão. Mais tarde, enroscada na cama com o braço de Asher ao redor dela e o som da respiração tranquila de Alexander pelo corredor, Eloa pensava em padrões, não apenas no mármore, mas na vida. Como às vezes os desenhos mais belos surgem da pressão, do tempo e da coragem de confiar em algo maior que você mesmo. Em que você está pensando? Asher murmurou em seu cabelo. No para sempre, respondeu ela. E não assusta mais? Não, disse ela, sorrindo sonolenta. Parece que estou em casa. Enquanto adormeciam naquela casa, onde os padrões de mármore contavam histórias de resistência e amor, onde o café da manhã tinha gosto de promessas cumpridas e as risadas da noite ecoavam pelas paredes que aprenderam a guardar alegria, eles sabiam que algumas bases, quando reconstruídas com confiança, paciência e disposição para acreditar em segundas chances, poderiam resistir a qualquer tempestade. Os padrões de suas vidas, juntos, se estendiam à frente, sem mapa, mas sem medo, infinitos e belos como a pedra sob seus pés,